Senhor presidente, eu quero inicialmente, agora depois de aprovado o projeto de lei 210, quero saudar os agentes comunitários de saúde e de endemias de todo o Brasil, né? Conforme eu disse agora há pouco, em nome da bancada do PT, mais um passo foi dado rumo à valorização de uma categoria muito especial. São mais de 300 mil profissionais em todo o país, profissionais de origem modesta, de origem simples, mas que demonstram no exercício da sua profissão muito amor, muita dedicação e muito espírito público. O trabalho dos agentes comunitários de saúde e de endemias é um trabalho muito meritório no contexto da prevenção da saúde pública no nosso país. Portanto, nada mais justo a aprovação desse projeto que vem na direção de afirmar os direitos deles, direitos previdenciários, direitos trabalhistas e direito, inclusive, à capacitação, ao aperfeiçoamento. Mas, senhor presidente, quero aqui nesta tribuna fazer um registro, senador Randolfo, acerca dos resultados do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2015, que foram divulgados na última quinta-feira pelo MEC. Índice esse que é medido, né, que é avaliado pelo INEP. E eu quero dizer aqui que, na verdade, o IDEB 2015 não trouxe maiores novidades. Por quê? Porque ele revelou uma tendência já em curso, senador Randolfo. De um lado, uma tendência que já vinha sendo verificada desde 2005, que é a melhoria, os avanços no que diz respeito ao ensino fundamental, principalmente nos anos iniciais, embora também não houve recuo nos anos finais. E, por outro lado, o IDEB, infelizmente, revelou uma outra tendência no que diz respeito a uma outra etapa muito importante da educação básica, que é o ensino médio, que foi a tendência de estagnação, infelizmente, né? É importante aqui a gente lembrar que, no que diz respeito ao ensino fundamental, a meta prevista era de 5,2 e o resultado alcançado agora no IDEB de 2015 ultrapassou, foi de 5,5. É bom lembrar que, ao falar desta etapa do ensino fundamental, nós estamos falando de 117,9 mil escolas espalhadas por todo o país. Nós estamos falando de mais de 15 milhões de alunos espalhados por todo o país. Então, esse avanço que houve no IDEB 2015, no que diz respeito ao ensino fundamental, mais precisamente com relação aos anos iniciais, revelam o acerto de programas importantes que foram implementados nos governos Lula e Dilma, como o PNAE, que é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Revela também o acerto dos governos do PT, Lula e Dilma, de fortalecer a colaboração entre a União e os municípios, o chamado regime de colaboração. Eu não tenho nenhuma dúvida que temos ultrapassado a meta prevista, que era de 5,2, chegando a 5,5, eu não tenho nenhuma dúvida que o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, pelo quanto de importante ele tem no que diz respeito às políticas de formação de professores, no que diz respeito a dotar as escolas do ensino fundamental de uma melhor infraestrutura, inclusive do ponto de vista pedagógico, esse programa, o PNAE, que contribuiu significativamente para que nós avançássemos no IDEB 2015, com relação ao ensino fundamental. Lamento, senador Randolfo, que esse programa hoje esteja ameaçado pelo governo, o governo biônico que aí está. O
programa tá ameaçado, há uma apreensão em todo o país por parte dos professores, por parte das escolas, as famílias, porque o programa simplesmente está suspenso. Isso é muito grave, quando o IDEB, ao revelar avanço no chamado ensino fundamental, é a constatação do quanto esse programa é importante. Com relação ao ensino médio, aí não, é o contrário. Infelizmente, com relação ao ensino médio, não houve avanço nenhum. Ou seja, a tendência que já vinha sendo mostrada foi constatada mais uma vez de estagnação. Isso nos deixa muito preocupados, porque não é uma etapa da vida qualquer. O ensino médio é a etapa voltada exatamente para os adolescentes. É a etapa que trata-se da transição entre a educação básica e o acesso ao ensino superior. Agora, é preciso refletir quais são as razões que levam a essa estagnação com relação ao ensino médio. Por que o ensino médio, oferecido pelas redes estaduais, está tão defasado? Por que ele perdeu a atração? Então, senador Randolph, antes de mais nada, é preciso aqui levar em consideração, infelizmente, a incapacidade dos estados, que é quem tem o dever constitucional de apresentar políticas para essa etapa e assegurar o acesso dos estudantes ao ensino médio. É preciso aqui se perguntar, por que os estados, infelizmente, na sua grande maioria, estão fracassando no que diz respeito à qualidade do ensino, a qualidade do ensino médio em nosso país? Por que os estados não estão tendo a capacidade de oferecer uma rede escolar no ensino médio atrativa? Essa é uma pergunta que o Brasil inteiro deve fazer. E eu concordo com os estudos que têm sido feitos, senador Randolph, que mostram que o que está por trás dessa, digamos assim, dessa estagnação no campo do ensino médio, o que está por trás disso, primeiro, os currículos defasados, e, portanto, não atrai os estudantes. Segundo, a gestão, que, no geral, ainda é centralizada, é uma gestão, inclusive, impermeável à participação social. Terceiro, a estrutura das escolas, no geral, é muito precária, é deficitária. A maioria das escolas, imagine, elas não estão nem sequer sintonizadas com as novas tecnologias, quando nós estamos em pleno século XXI. E, por fim, um outro fator igualmente importante, igualmente estruturante, que explica, repito, esse quadro de estagnação no ensino médio, que é as condições de trabalho do professor. Os professores são mal remunerados em todo o país. Os professores ainda estão lutando, inclusive, pelo cumprimento da Lei 11.738, que instituiu o piso salarial do magistério. Daí porque, senador Randolph, eu acho que esse cenário, repito, onde não houve avanços de maneira nenhuma no ensino médio, pelo contrário, houve estagnação, esse cenário revela, primeiro, a necessidade de perseguirmos com afinco as metas do novo Plano Nacional de Educação, o que será totalmente inviabilizado caso seja aprovada a famigerada PEC 241, a PEC que congela os investimentos públicos, inclusive no que diz respeito à saúde e no que diz respeito à educação. A PEC 241, é bom lembrar, que vai, inclusive, acabar com a vinculação constitucional para a saúde e para a educação. Senador Randolph, quando você olha para a fotografia das escolas
do ensino médio ofertada pelas redes estaduais e vê, portanto, que não houve avanço, vê uma fotografia onde o estudante não se sente atraído, o estudante não se sente feliz de estar naquela escola. Por outro lado, quando você olha uma outra fotografia, também das escolas do ensino médio, que são os institutos federais de educação profissional e tecnológica do nosso país, o que é que a gente vê? A gente vê uma corrida cada vez maior em busca dos institutos federais, pelaquilo que os institutos federais têm conseguido, que é uma estrutura curricular que esta sim atrai os estudantes pelo que ela tem de sabedoria, de uma estrutura curricular que combina de um lado, que traz a formação para a cidadania e o preparo e a formação para o mercado de trabalho, né? É enorme a alegria dos estudantes e de suas famílias, como eles vibram quando os seus filhos conseguem adentrar nos institutos federais de educação profissional e tecnológica por esse país afora. E aí fica exatamente a pergunta: por que na rede estadual não é assim? Está explicado. Porque a rede federal de educação profissional e tecnológica apostou, investiu, né? Ou seja, os institutos federais de educação são exemplos concretos do quanto nós podemos avançar e muito na ressignação, seja do ensino, na reestruturação das escolas, das redes estaduais e na valorização dos trabalhadores em educação, né? Daí porque, senhor presidente, é importante a gente, repito, a gente perseguir com afinco as metas do novo Plano Nacional de Educação. Nós não precisamos aqui de soluções mágicas, nem tampouco de reinventar a roda. O caminho está traçado e não pode ser outro senão realizar as metas do novo Plano Nacional de Educação, com destaque principalmente para que metas? Primeiro, a meta que trata da valorização e qualificação dos profissionais da educação, assegurando-lhes melhoria salarial, formação continuada e carreira atrativa. Segundo, a meta que trata da gestão democrática com diálogo e integração entre estudantes, comunidade e escola. Terceira meta, da educação em tempo integral, com ampliação gradativa da oferta. Quarta meta, da base curricular comum nacional, que deve ser amplamente debatida com a sociedade, os estudantes, professores, gestores e especialistas. E, por fim, a meta que trata do financiamento, a meta que trata da aplicação dos 10% do PIB em educação, porque sem um financiamento adequado, sem um orçamento adequado, todas as demais metas se tornarão inexequíveis, se tornarão exatamente o quê? Inviáveis. Então, senador Randolfo, eu quero, inclusive, pontuar aqui que nós temos no Congresso Nacional um projeto de reformulação do ensino médio que está tramitando, está na Câmara dos Deputados, é um projeto, inclusive, de autoria do deputado Reginaldo Lopes, do PT lá de Minas Gerais. Eu conheço o projeto, mas eu quero aqui alertar que nós não podemos, em função dos resultados do IDEB que foram divulgados, resultados que, sem dúvida nenhuma, requer que o Brasil olhe com mais atenção ainda para a educação, resultado que requer que nós cobremos cada vez mais dos governos, seja a nível federal, estadual e municipal, compromisso e prioridade para com a educação, mas nós não podemos, em nome disso, agora
aprovar um projeto de lei de forma atropelada, sem a gente ter o debate necessário e, mais do que isso, sem ele estar em consonância com o novo Plano Nacional de Educação. Eu escutei pela imprensa que o ministro da Educação, demonstrando preocupação, o que é válido, sem dúvida nenhuma, claro que sim, mas ele aventou, inclusive, a possibilidade de, para apressar a aprovação do projeto de lei que trata da reformulação do ensino médio, ele aventou a possibilidade de fazê-lo, inclusive, através de medida provisória. Eu quero dizer aqui que esse não é o caminho mais oportuno, esse não é o caminho mais adequado. Nós não vamos instituir uma nova política de ensino para, enfim, reformular o ensino médio por tudo que ele precisa, seja a reformulação do ponto de vista do seu conteúdo curricular, sejam as reformulações que precisam haver para que essa escola se torne atrativa. Nós não podemos fazer isso através de medida provisória, né? E, repito, esse não é o caminho oportuno, esse não é o caminho adequado. O que nós temos que fazer é o projeto de lei que está na Câmara, repito, nós acelerarmos o debate do projeto de lei, aí sim, lembrando que ele tem que estar em sintonia com o novo Plano Nacional de Educação, na medida em que, repito, não tem necessidade aqui de solução mágica, nem de inventar a roda. O rumo, o caminho já está traçado, através das metas do novo Plano Nacional de Educação. O debate acerca da Base Nacional Curricular Comum Nacional também foi exaustivamente feito. Infelizmente, o governo suspendeu o envio, inclusive, das medidas que seriam regulamentadas quando esse debate foi, repito, amplamente feito em todo o país. Aliás, de acordo com o novo Plano Nacional de Educação, a Base Nacional Curricular Comum Nacional já é para ser implementada neste ano. Então, eu creio, para concluir, senador Randolph, eu creio que o caminho, portanto, é o novo Plano Nacional de Educação. Vamos acelerar o projeto de lei que está aqui no Congresso Nacional, que trata da reformulação do ensino médio, mas, repito, em consonância, em sintonia com o novo Plano Nacional de Educação. Por fim, quero dizer que, sem dúvida nenhuma, eu acho que a maior contribuição que poderia ser dada para que a gente possa superar esse quadro, né, onde não houve avanço no ensino médio, e que nos preocupa muito, esse quadro de estagnação no ensino médio, a maior contribuição seria esse governo ilegítimo que aí está, arquivar a PEC 241. Porque se essa PEC 241 for aprovada, se ela for implementada, e, portanto, ela congelar os gastos nas áreas sociais por 20 anos e, portanto, ela acabar com a vinculação constitucional para a educação, senador Randolph, não vai ter melhoria do IDEB de maneira nenhuma. Muito pelo contrário. O que a gente melhorou do IDEB nesses anos, repito, inclusive no ensino fundamental, inclusive nos anos iniciais, nós iremos ver um brutal retrocesso. Por isso que nós temos que lutar e muito para que a PEC 241 não seja aprovada, porque essa PEC, repito, ela aprovada, ela vai significar um atentado contra a educação brasileira. Não vai ter melhoria do Fundeb com isso, porque é impossível um projeto de nação inclusiva, solidária, justa, prescindir do direito à educação do seu povo.
E nós não vamos, de maneira nenhuma, manter as conquistas que obtivemos durante esse período todo e avançar mais, realizando as metas do novo Plano Nacional de Educação, à luz de propostas desastradas, como é a PEC 241, que vem na direção de congelar os gastos nas áreas sociais. Então, eu encerro, senador Randolfo, dizendo que, sem dúvida nenhuma, estaremos todos atentos aqui para que possamos cobrar de todas as esferas do poder público iniciativas, medidas, ações, programas, para que o IDEB possa ir melhorando e, portanto, traduzindo aquilo que um país jamais pode abrir mão, que é o direito à educação pública, universal, gratuita e de qualidade.